Olá! Neste vídeo, vou te mostrar como usamos o PowerShell AI para se conectar com spaces do Hugging Face. Veja neste exemplo, direto da linha de comando, onde conectamos dois spaces. Vou explicar cada trecho desse código. Primeiro vamos conhecer os spaces que usamos aqui, começando pelo Space Diffusers Labs. Este space usa a biblioteca Diffusers do Hugging Face. Ele é bem simples. A partir de um prompt, ele irá gerar uma imagem, mostrando cada etapa do processo, ou seja, conseguimos ver as imagens intermediárias que foram geradas. Agora, vou te mostrar outro space, o gerador de ASCII ART-AR. Ele recebe uma imagem e a converte em texto. Eu posso ajustar o parâmetro Density, que controla o tamanho. Agora, vamos ver no PowerShell como podemos acessar cada space separadamente usando o PowerShell AI. Primeiro, você deve importar o módulo na seção. Agora, podemos usar este comando para criar uma conexão com a API. Podemos especificar uma lista de spaces, basta copiar o nome deles e separá-los por vírgulas. Nesse momento, o PowerShell AI vai criar uma conexão com a API Gradle desses spaces. A variável spaces que criamos vai conter o array de objetos que representam a conexão com cada space. Então, podemos usar essa variável com outros comandos do PowerShell AI. Por exemplo, vamos criar funções que facilitam o uso da API. Este comando cria funções na minha seção do PowerShell que imitam os mesmos parâmetros da API. Assim, fica bem fácil invocar diretamente do PowerShell. Observe que duas funções foram criadas, uma para cada endpoint de cada space. Como esses spaces possuem um endpoint cada, então apenas duas funções foram criadas. A coluna source mostra o space ao qual essa função irá se conectar. Vamos testar cada uma delas para ver como funcionam. Primeiro, vamos usar a função do space que gera imagens. Conforme eu disse, ela facilita sua vida. A função tem o mesmo parâmetro da interface. Basta digitar o prompt. Vamos usar o mesmo exemplo. Um carro. A função vai invocar a API do space e, igual na interface, vai retornar os resultados. O resultado é um objeto que contém a propriedade data. Data é um array com os resultados retornados. No caso do space que gera imagens, cada resultado gerado é uma imagem de uma etapa do processo de difusão. Neste caso, data é um objeto do tipo filedata, que representa um caminho para o arquivo. Vamos ver a URL do último resultado, que em teoria é a imagem final. Agora, vamos olhar a URL da primeira imagem, que deve ser uma imagem bem embaçada. Agora, vamos ver a função do space ASCII Art. Vamos usar uma imagem do Messi que está localmente no meu PC. Vou copiar o nome da função, olhando naquele resultado anterior. O parâmetro que recebe a imagem é input_image. Aproveitando, vou conectar a saída desse comando com outro comando PowerShell. O símbolo de porcentagem é o comando for_each, ou seja, para cada objeto, ele executar. No nosso caso, vou apenas obter o primeiro dado retornado pelo space do ASCII Art. Ele é a imagem em texto. Eu vou configurar o Density, que é para gerar uma imagem pequena. E olha que bacana! Temos o resultado direto aqui. Agora vamos conectar tudo isso. Para deixar a linha de comando menor, vou criar aliases para nossas funções. Image é o Space Diffusers e ASCII é o Space ASCII Article. Podemos conectar essas funções usando o pipeline.
O pipeline no PowerShell é igual a qualquer outro. Cada saída do comando é enviada para o próximo. O provedor do Hugging Face do PowerShell AI facilita bastante a conexão desses dois spaces. Primeiro, colocamos o comando que gera a imagem. Cada imagem que ele gerar vai ser enviada para o comando ASCII. Então, devemos dizer ao ASCII onde está a imagem de input. Por isso, especificamos o parâmetro map, e o número é o índice do array da propriedade data, do objeto que está passando no pipeline. E podemos especificar os demais parâmetros normalmente, como o density. Por fim, conectamos o resultado ao forehash, apenas para exibir o resultado. Perceba que a imagem vai se formando. Na última, se você fechar um pouco os olhos, vai ver algo parecido com um carro. Podemos visualizar melhor esse processo. O PowerShell AI disponibiliza um comando bem simples para brincar com a console. Esse comando escreve um texto em um local fixo da tela, dando a impressão de atualização. Vamos criar um alias para esse comando e usá-lo para observar melhor o processo. Basicamente, o que estamos fazendo de novo aqui é escrever em um quadro de 60 caracteres de largura por 30 de altura. E no final, a URL da imagem. O efeito é bem legal. Parece o Stable Diffusion rodando diretamente no terminal. Agora que conseguimos ver o processo de difusão, vamos ver outros exemplos de prompts. Que tal uma mulher sorrindo? Ou uma caveira. As possibilidades são infinitas com o PowerShell AI. Aqui foi apenas uma demonstração de como você pode facilmente invocar APIs de Spaces do Hugging Face diretamente do terminal. Isso abre muitas possibilidades. Depende apenas da sua criatividade. O PowerShell AI é um projeto open source que está disponível nesse repositório do GitHub.